palavra de hoje que nós vamos falar, numa perspectiva maior, nós estamos em uma série sobre o credo apostólico, né? E se pegarmos desde o início do ano, embora teve alguns sermões que foram de assuntos diversos, poucos, mas as 3 grandes séries que nós trabalhamos esse ano foram: a primeira, Ensina-nos a Orar; a segunda, 10 Mandamentos; e a terceira, o Credo Apostólico. E se a gente estudar, a gente pode dizer que esses 3 documentos foram os documentos mais utilizados no discipulado da igreja ao longo da história. Então, para nós é um motivo de muita alegria ter essas séries aqui, porque para uma igreja que se propõe a ter como propósito glorificar a Deus pregando a palavra e fazendo discípulos, a gente está alinhado fazendo isso. Então, que bom que tem sido assim, e nós temos aprendido muito através dessas 3 séries, né? E especificamente a do Credo Apostólico, hoje é a 4ª mensagem acerca do Credo. E deu certinho, né? Se você pegar no primeiro domingo de agosto, a gente começou a trabalhar o Creio, o pastor trouxe aqui a introdução sobre o Credo. Depois, no Dia dos Pais, a gente teve o Deus Pai. No domingo passado, o Todo-Poderoso. E hoje a gente fecha com a primeira parte do Credo Apostólico, que trata do Deus Pai, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, hoje a gente vai falar do Deus Criador. Texto base, Gênesis 1. Nós vamos meditar nessa palavra para falar do Deus Criador. A leitura é um pouco extensa, mas nós vamos ler o capítulo inteiro de Gênesis 1. Eu peço a atenção dos irmãos, e os irmãos podem acompanhar na Bíblia também. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento de céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o
quarto dia. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra. Todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Se você, no seu plano de leitura bíblica anual, estava demorando para começar, eu já te dei uma forcinha. Você já pode ticar o Gênesis 1, capítulo 1, nós já lemos ele inteiro aqui, os 31 versículos. Agora é só continuar a partir de amanhã o resto da Bíblia. Mas nós lemos de forma completa e extensa aqui o primeiro capítulo, que é o primeiro capítulo do livro de Gênesis. Gênesis, que significa origem, princípio, ele possui 50 capítulos, que podem ser divididos em duas partes, né? A primeira parte do Gênesis, de 1 a 11, ele vai falar da história de como tudo começou, da origem, da criação, e muitas coisas importantes da nossa vida, porque a maldade, porque nós precisamos do Evangelho, porque que nós precisamos de um Redentor. Muito da nossa vida nós entendemos nesses primeiros capítulos de Gênesis. E do 12 ao 50 vai falar de Abraão e dos seus descendentes. Então basicamente o livro de Gênesis ele sempre é destacado nessas duas partes, 1 a 11 e 12 a 50. Nós lemos, como o nosso tema aqui é o Deus Criador, nós lemos o 1, poderíamos ler o 2 também, mas eu não li, mas ele vai dar mais detalhes da criação, inclusive de como o ser humano ele foi criado, né? Então, na sua leitura devocional em casa, se você quiser, muito da nossa vida, do nosso propósito, nós enxergamos nesses primeiros capítulos de Gênesis. Como eu disse, explica como as coisas foram criadas, a origem do casamento está no começo de Gênesis, a natureza do casamento, por que existe tanto mal e injustiça no mundo, por que precisamos do Evangelho e de um Redentor. Agora, uma pergunta que a gente pode fazer é: o que tinha em mente a pessoa que narra e descreve o princípio de todas as coisas? Gênesis faz parte, juntamente aí com Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio,
o que nós conhecemos como Pentateuco. Também pode ser chamado de Torá, né, para os judeus, ou simplesmente lei. Ele faz parte desses 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, né? Moisés escreveu. Os estudiosos dizem que ali no período de 40 anos do deserto, se preparando para entrar na terra de Canaã, Moisés começa a escrever do Pentateuco. Mas o mais importante para a gente saber aqui é com qual propósito Moisés escreveu essa narrativa da criação. E eu digo o propósito naquele contexto. Para além do propósito de Deus, obviamente divino, de registrar como todas as coisas foram criadas e que a palavra chegasse até nós, até, por exemplo, nos dias de hoje, para a gente entender como foi a criação, Moisés também tinha um propósito naquele contexto, quando ele escreve. E qual era o contexto? O povo de Israel viveu por mais de 400 anos no Egito. Imagina como foi viver 400 anos no Egito, sendo influenciado por outra cultura. Eles aprenderam ali a adorar a outros deuses, adorar a natureza, foram influenciados pelo modo de viver egípcio, perderam o conceito do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, e Moisés agora ele olha e fala: eu preciso reorientar esse povo, eu preciso alinhar essa cosmovisão e trazer à mente desse povo quem é o Deus de Israel, quem é o Deus verdadeiro. Com os egípcios, os israelitas aprenderam a adorar a natureza, a adorar o Deus Sol. Aí Moisés pega e fala: ei, peraí, o Deus de Israel é o Criador do Sol. Moisés tinha a intenção de demonstrar que o Deus de Israel era superior, incomparável aos deuses egípcios, incomparável até aos deuses que estavam na terra de Canaã, sendo adorados pelos cananeus. Eles iam entrar lá e ele precisava alinhar quem era Deus para o povo de Israel. Esse era o propósito, um dos propósitos. E Moisés, através da revelação, sendo divinamente inspirado, Deus o revela. Obviamente que Moisés não estava nos relatos da criação, mas inspirado por Deus através da revelação do próprio Deus, ele narra como todas as coisas foram criadas. Esse é o contexto e a importância naquela época de Moisés escrever isso, essa influência que o povo estava tendo dos egípcios. E com essa narrativa, irmãos, da criação, eu quero trazer algumas coisas que a gente pode aprender com ela. Se você reparou aí na leitura, principalmente nos primeiros versículos, a primeira: Deus é eterno e autoexistente. Reparou como começa o Gênesis? No princípio, Deus. Deus existe. É um pressuposto colocado na narrativa da criação. Moisés não explica a origem de Deus, ele apresenta Deus. No princípio, Deus. Ele é simplesmente apresentado. Se você olhar por toda a Bíblia, você não vai encontrar nenhum escritor bíblico preocupado em provar a existência de Deus. A Bíblia pressupõe um Deus eterno e autoexistente. O Deus de Israel é simplesmente apresentado como um Deus autoexistente sobre quem não é preciso dar explicações. Se vocês reparam, quando a gente pregou do nome acima de todo nome, quando tem aquele diálogo de Deus com Moisés, e Moisés fala: quando eu for falar com o povo, como eu falo o nome de Deus, não é? O Deus de seus pais me enviou até vocês. Qual é o nome desse Deus? E Deus responde: eu sou quem eu sou.
Não precisa de mais explicações, vocês não conseguem me definir. Eu sou o que sou, eu sou eterno, eu sou autoexistente, o Criador de todas as coisas. Esse é um princípio que a gente precisa aprender, irmãos. Nosso Deus é eterno e autoexistente. No princípio, Deus criou. E agora cabe uma pergunta para a gente pensar. É possível provar cientificamente que Deus criou o mundo? Essa narrativa da criação a gente consegue provar cientificamente que foi Deus que criou? Ou a gente consegue refutar cientificamente que não foi Deus que criou? Não é possível provar cientificamente que Deus criou o mundo e também que Ele não criou. E quem fala isso é a própria Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 3, a gente tem a resposta para essa pergunta. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Se é pela fé, não há como provar com evidências científicas. É pela fé que nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, como nós lemos, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. As Escrituras, irmãos, elas não se propõem a fazer ciência. As Escrituras não foram criadas com o objetivo de fazer ciência. Moisés, inspirado por Deus aqui para escrever os primeiros relatos da criação, ele não está preocupado em usar terminologia científica para atender alguma demanda de cientistas que poderiam existir no futuro. No Moisés, através da revelação de Deus, ele está fazendo uma narrativa dos acontecimentos históricos da criação. A Bíblia não propõe a fazer ciência, mas tem um detalhe: naquilo que ela afirma, ela não se contradiz com aquilo que já se é conhecido da ciência. A Bíblia não contém erros científicos. Em suas descrições, ela é perfeitamente compatível com as descobertas científicas até os dias de hoje. Isso é importante destacar. Embora ela não tenha sido escrita para atender científicos e com terminologia científica, naquilo que ela afirma, ela harmoniza com muito daquilo que foi descoberto. Eu, estudando algumas coisas para essa mensagem, eu li um livro chamado Gênesis 1 e 2, é um livro de um cientista, um físico, que também é teólogo, Adalto Lourenço, dando aqui, eu recomendo para quem gosta dessa parte, e ele vai dando vários relatos de coisas que foram criadas e que se harmonizam com descobertas científicas. Então a gente tem apologetas, pessoas cristãs, sinceras, cientistas, preocupados e trabalhando nessa área para defender o Evangelho também através daquilo que se é conhecido. Mas meu ponto aqui é pela fé. No final do dia, para a gente se aproximar de Deus, a gente precisa de fé. Então a primeira aplicação é: receba o relato da criação com os olhos da fé. Temos pessoas trabalhando na área científica? Temos, e esse livro eu não trouxe aqui, mas tem diversos exemplos da criação do homem, da natureza, das regras da física, que se eu falar que eu vou tropeçar, então eu prefiro quem entende disso ler, mas o ponto é, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, a fé é exigida de quem se aproxima de Deus, independente de descobertas científicas ou não.
As pessoas podem até ridicularizar sua fé em Deus, mas isso não significa que ela está errada. Podem fazer você se sentir burro, isolado por causa das suas crenças e da sua fé. Mas se isso acontecer, busque conforto na comunhão com os irmãos, porque aqui tem pessoas no mesmo propósito. Romanos 1:2 diz: anime-se uns aos outros pela fé que vocês têm. Vem ser louco com a gente aqui. Tem um monte de louco pensando e com fé, aceitando essas verdades da criação. Eu estava lendo essa parte aqui de buscar auxílio, né? Buscar na igreja local se você tem algum problema em relação ao que os outros estão julgando da sua fé. Nossa, esse texto da criação, como pode? As plantas, elas foram criadas, o sol foi criado depois das plantas, como é que teve fotossíntese? Ficam umas discussões. O livro explica, isso é uma coisa legal também para vocês pesquisarem depois, na ordem da criação. E eu fico vendo, às vezes, a gente cresce na igreja, a gente aprende a doutrina, daí vai para a faculdade, um professor eloquente com um artigo de 2, 3 páginas, o jovem já põe debaixo do braço e já fica com um monte de crise na cabeça. Que a gente busque esse respaldo e a fé, que a gente aceite essas verdades e busque também esse respaldo com outros irmãos que acreditam e que têm fé nessas verdades do Evangelho. Então, o primeiro ponto: Deus é eterno e autoexistente. Segundo, Deus cria do nada e através da sua palavra. Deus cria do nada e através da sua palavra. E nós lemos aqui quantas vezes: haja. Deus criou por seu poder todas as coisas do nada. A expressão latina para isso é ex nihilo, né? Deus não precisou de nada pré-existente para criar. Ele criou a matéria. E depois, na desorganização, podemos assim dizer, né? Naquela parte caótica da matéria, Ele foi dando ordem para todas as coisas. E aí está a descrição que nós lemos: o Deus eterno cria tudo do nada, sem precisar de nenhuma ajuda. Ele cria segundo a sua palavra. A palavra de Deus é o verbo criador que manifesta a determinação do poder de Deus. Romanos 4,17: Deus chama à existência as coisas que não existem. Pense por um momento na grandiosidade desse poder, o poder da palavra. Todas as coisas foram criadas. Se tem algo que a gente pode comparar com esse poder, você se considera criativo? O músico, ele tem a capacidade de criar um arranjo, criar uma letra. O engenheiro, ele tem a capacidade de pegar a matéria-prima, transformar em algum equipamento, fazer alguma produção. O confeiteiro pega os ingredientes e transforma num bolo. O cozinheiro, né, tem todos aqueles ingredientes ali na pia, você sai, quando você volta está aquele prato bonito. Um pastor pega uma folha limpa, seja no Word ou numa sulfite, e escreve páginas de um sermão. Quantas coisas. Construtores, muitas das coisas que a gente tem aqui na nossa igreja foram os próprios irmãos da igreja que construíram, pegando as matérias-primas. Agora, se a gente comparar essa criatividade, em todos os casos na verdade nós somos co-criadores, porque nós utilizamos alguma matéria-prima, né? Agora, do nada, já pensou? Faça-se o bolo. Vou pregar amanhã. Faça-se o sermão. Hein, pastor? Já pensou? Deus, através do poder da sua palavra, chama à existência as coisas que não existem. Essa é uma verdade que também está
nesse texto. Terceiro, a criação tem a assinatura de Deus. O universo reflete o conhecimento, a sabedoria, o planejamento, o propósito, o poder, glória e majestade do Deus que o criou. Salmos 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Já pensou em tudo, quando você olha uma paisagem, na natureza, as coisas mais belas que já estiveram diante dos seus olhos, tem a assinatura de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. É uma pregação constante para a humanidade. Alguns dados aqui que eu fiquei assustado. O Sol é uma dessas estrelas que Deus criou. Ele tem um diâmetro de 1.390 bilhões de quilômetros. 109 vezes maior do que a Terra na qual habitamos, o Sol. No universo, existe um número de estrelas maior do que o número de todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do planeta Terra. Você tem um número maior de estrelas no universo do que de grãos de areia somados, todas as praias e somados todos os desertos. É mais fácil acreditar que isso veio de uma explosão ou de algo naturalista, ou que há um Deus criador por trás de toda essa perfeição e dessa grandeza? A natureza está todos os dias nos falando, existe um Criador, existe um Criador. Você consegue observar algo na criação que te faz afirmar assim: Deus existe, Deus é bom? Levantei a bola aqui para os maridos falarem isso para a esposa, hein? Vocês perderam. Podia falar assim, ó: quando eu te olho, eu falo, Deus é bom, Deus existe, Deus criou você. Aí, ó, vocês perderam. Fica para a próxima. A criação é uma forma de que o Criador, ele é percebido. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Será que somente pela natureza alguém chegaria ao conhecimento do Deus verdadeiro? Há um limite aqui para conhecer esse Deus. A natureza é uma revelação geral que Deus faz. Ela mostra que existe um Criador, mas para nós, pecadores e afetados pelas consequências do pecado, nós precisamos de uma revelação especial, que é as Escrituras e o próprio Deus vindo na pessoa de Jesus, o Deus encarnado, para demonstrar a suprema existência e o caráter de Deus. Uma pessoa ela não consegue confiar num Deus bom e verdadeiro e salvador sem que ele passe por essa revelação especial, sem que ele passe pela conversão através da palavra e o sacrifício de Jesus. Então a natureza, de fato, ela tem esse limite. A natureza ela nos mostra que existe um Criador. A Escritura mostra quem é o Criador e quem é esse Deus. João Calvino diz assim:
E trago essa frase para vocês. A aparência do céu e da terra compele até mesmo os ímpios a reconhecerem que algum Criador existe. As mentes humanas são cegas a essa luz da natureza, a qual resplandece em todas as coisas criadas, até que sejam iluminadas pelo Espírito de Deus e comecem a compreender. As Escrituras, elas chancelam as percepções que a gente pode ter e extrair da natureza. Há uma música que diz assim: os céus declaram tua glória, Senhor, em cada estrela sua sabedoria refulge, mas quando nossos olhos contemplam a tua palavra, vemos teu nome em linhas mais claras e mais belas. Então, a revelação geral da natureza com a revelação especial da palavra e de Cristo nos faz chegar a conhecer a esse Deus e ter confiança nele. Além da natureza e de todas as coisas que Deus criou, que nós lemos, no finalzinho ali do capítulo nós vemos que Deus também nos criou. Gênesis 1:26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E em Gênesis 2:7, que nós não lemos, mas eu trago aqui, ele diz a forma que foi. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esse Deus todo-poderoso, que simplesmente por um comando de voz, por sua palavra poderosa, criou céus e terra, ele, por assim podemos dizer, desce do seu trono para criar o ser humano, para soprar o seu espírito sobre o ser humano, para entrar em uma aliança com os seres humanos, ali no contexto Adão e Eva, e ele criou o homem do pó. E cria a imagem e semelhança dele. As primeiras páginas de Gênesis contam a história não de um estranho, mas a nossa história. É a nossa origem, é de nós mesmos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso implica que nós somos seres que têm personalidade. Nós temos capacidade de nos relacionar com Deus, somos seres espirituais, se relacionar com o mundo, com nós mesmos, temos liberdade e Deus nos deu domínio sobre a natureza e as coisas criadas. A imagem de Deus nos confere isso. Como nada na criatura da narrativa que nós passamos aqui, o homem, ele carrega a imagem de Deus. E além desses atributos que eu li que nós temos por sermos feitos à imagem de Deus, há uma outra implicação. Ser feito à imagem de Deus nos lembra que nós pertencemos a Ele. Não somos nossos próprios senhores, nós somos dele. Nós temos a imagem de Deus estampada em nós. Tem uma passagem no Novo Testamento, que eu acho que até foi mencionada aqui alguns domingos atrás, quando os fariseus, eles questionam Jesus através daquela questão do tributo, e Jesus fala: traz a moeda. E aí ele faz uma pergunta, da estampa da moeda. O que está estampado aqui? E aí Jesus, naquele diálogo, ele fala: dai a César. Obviamente estava estampado César, a inscrição ali de César na moeda. E ele fala, isso tem que nos fazer pensar, porque Jesus fala: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A gente deveria pensar: o que é de César e o que é de Deus? E o que Jesus usou para responder? A estampa da moeda de César. Então,
o que está estampado com a moeda de César, dá para César. Mas o que é de Deus? Nós temos a estampa, a imagem e semelhança de Deus. Então, o que é de Deus? Nós somos de Deus. Nós temos a estampa. Mas a gente, irmãos, mesmo sem imagem e semelhança de Deus, a gente não pode confundir que Deus é o Criador e nós somos criaturas. Porque nós do pó fomos criados. Há alguns evangelhos sendo pregados por aí que colocam o homem no centro, as necessidades do homem no centro. Há pregações dizendo que no futuro o nosso propósito é nos tornarmos mini-deuses, uma espécie de mini-deus. Mas sermos feitos à imagem e semelhança de Deus não nos torna Deus. Deus permanece sendo Deus Criador e nós, criatura. Nós fomos feitos do pó. Ele é o protagonista da história, não somos nós. Eu faço uma pergunta para os irmãos, não sei se vocês já tiveram curiosidade de ler o credo até o final, se é o assunto daqui, né? Nós estamos tratando do credo. Pergunto a vocês, aonde aparece o homem no credo? Até agora não apareceu, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aparece 2 vezes o homem no credo. Maria, pela importância do Deus encarnado, por ser a mãe de Jesus, e a segunda é Pilatos, que está envolvido na crucificação do Mestre. As 2 vezes que aparece o homem é Maria e Pôncio Pilatos. Maria tem o papel na encarnação e o procurador romano está ali envolvido na morte de Cristo. Isso é um alerta para nós do credo. Ele destaca que Deus está no centro. Ele é o protagonista da história. Então nós estamos estudando Deus, o Deus triuno. Falamos do Deus Pai, vamos falar de Jesus e do Espírito Santo. É sobre isso o credo. E nós precisamos afirmá-lo. Quando a gente não centraliza Deus nas nossas confissões, aí nós estamos suscetíveis a colocar o homem no centro. E aí as nossas pregações, os nossos louvores são para o homem, para a necessidade do homem. Se a gente não centraliza, e essa é a importância do credo, confessar a fé que nós temos. Se a gente não coloca a glória, o protagonismo, o Deus Criador, o Todo-Poderoso, nós vamos falar de outras coisas aqui, e das nossas necessidades, e nos colocando como centro. Veja, irmãos, o Deus que fez o Sol com 1 bilhão de diâmetro, Ele é o Deus que nos criou, e nós aprendemos aqui da transcendência de Deus e da imanência. O mesmo Deus que é acima de tudo, Ele é um Deus também que se importa conosco, o Deus Pai que nós aprendemos aqui. Então nós falamos aqui até agora, demos o contexto de quando Moisés escreveu essa passagem, falamos que Deus é eterno e autoexistente, Deus cria do nada através da sua palavra, a criação ela tem a assinatura de Deus. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e eu quero agora passar para o Deus Redentor. E tomando cuidado para não avançar no credo que vai ser pregado a partir de setembro, mas eu preciso falar da redenção ainda que poucas coisas aqui, porque o credo fala isso e o evangelho que nós aprendemos fala isso.
O Evangelho é sobre a história da criação, da queda e da redenção. Nós lemos hoje, e a consumação, nós lemos hoje só a parte da criação, mas eu quero, de uma forma rápida, dizer assim, toda essa beleza, tudo isso que Deus foi criando e falando que foi bom e que era maravilhoso, e essa grandeza, e coloca o homem no jardim. Com o pecado do homem, na narrativa de Gênesis que nós não lemos, o pecado entra no mundo e a rebeldia do homem traz desequilíbrio em todas as áreas. E agora o homem que tinha relacionamento perfeito com Deus, ele não se relaciona adequadamente com Deus, com o próximo, com a natureza que nós falamos aqui, consigo mesmo. Isso afeta tudo. Nós falamos alguns exemplos da natureza aqui. Romanos 8,19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O 22 diz: sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Até a criação ela sofre as consequências do nosso pecado. E eu quero falar de redenção, porque o mesmo Deus Criador que nós falamos com todo esse poder na criação, Ele também é o Deus da nossa redenção. O homem perdido, afetado pelo pecado, sem perspectiva, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Mas nós temos a boa notícia que esse mesmo Deus Criador é também o nosso Deus Redentor. E nós veremos isso na sequência do credo, na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que havia um cordeiro que foi preparado e escolhido antes da fundação do mundo para nos redimir. Qual a aplicação que eu quero fazer? Deus não é como um relojoeiro antigo que pega o mundo, dá corda como se fosse um relógio e deixa lá a própria sorte. Deus é um Deus que atua, Ele cria, mas Ele atua na sua criação. Deus cuida na criação, Ele cria todas as coisas pela sua palavra, como nós vimos em Gênesis, e em Hebreus a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é o Deus transcendente, mas Ele é o Deus que cuida de cada um de nós. Ele, com todo esse poder de criação, Ele se importa conosco, Ele sabe das nossas necessidades, do que precisamos, mesmo com toda essa grandiosidade, Ele conhece o íntimo, Ele sonda o coração de cada um de nós, e isso traz esperança que esse Deus tão grande se importa com cada um de nós. A criação é o palco que encena o grande drama da redenção. Esse Deus tão grande, Ele entra na sua própria criação, Ele entra no mundo que Ele mesmo criou para restaurar. Para que houvesse salvação, o próprio Deus atuou como obra no Filho encarnado por intermédio dele. Jesus vem e atua. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, entra na sua criação para redimi-la. Onde o primeiro Adão falhou, o último Adão, que é Cristo, prevaleceu para a nossa salvação. Essa é a boa nova do Evangelho. E essa boa nova é que Deus já iniciou o processo de restauração de todas as coisas através do seu Filho Jesus. E a igreja, nós, ao promover essa restauração, nós refletimos ao mundo a sabedoria de Deus. Uma pergunta que nós podemos fazer para caminhar para o fim é: se mesmo diante dessa revelação tão maravilhosa de um Deus Criador e Redentor, nós ficaremos indiferentes
e presos ao nosso estado de condenação, ou se através de um ato de fé nos renderemos a esse Deus em resposta a essa revelação que nos foi dada e que está nos sendo dada. Se nós vamos ficar indiferentes ou se nós responderemos a essas verdades que o Evangelho nos traz. A função nossa como igreja é estabelecer essa verdade no mundo e na sociedade, seja na área da ciência ou qualquer área que a gente habite, na igreja, no nosso trabalho, na nossa família. Por isso a importância do credo. Nós somos chamados a confessar. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Nós somos chamados a confessar as verdades que nós recebemos acerca do Evangelho. Confessar que Deus é o Criador dos céus e da terra, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Essa verdade precisa estar firme em nosso coração e a gente declare ela através da nossa confissão de fé. Esse é o papel da igreja. 2 Coríntios 10, 5 e 6. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse é o nosso papel. Levar o conhecimento de Deus ao mundo. No princípio da história, Deus criou os céus e a terra. E no fim da história, nós vemos novos céus e nova terra que ultrapassarão em muito o esplendor de tudo que nós vimos antes. E no centro da história está o Cordeiro que foi morto. O primogênito dentre os mortos e o governador dos reis da terra. Um dia nós lançaremos perante ele todas as nossas coroas em admiração, amor e louvor. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas.